Então, nós gostaríamos de tratar neste dia sobre o tema da obediência, ou melhor, o dever da desobediência que atualmente nos impõe a atual crise da igreja. É uma discussão é uma outra discussão também que envolve aqueles que pretendem defender a tradição da igreja, a questão da relação com as ordens do Santo Padre, dos bispos, dos sacerdotes, qual a nossa relação diante do panorama catastrófico que se encontra a igreja, né? Qual é a nossa relação diante desta seita que realmente foi condenada por São Pio X, a seita dos modernistas, que assumiu o controle da parte oficial, digamos assim, da Igreja depois do Concílio Vaticano II. Como nós devemos conceber, então, a obediência diante deste cenário? Né? Qual deve ser a nossa obediência para com o Papa? Qual deve ser a nossa relação para com os bispos? Não é a questão da frequência aos sacramentos da Igreja moderna? Isso já é um outro assunto. Mas o tema que nós queremos tratar hoje é com relação à obediência que nós devemos ao Papa, não é? E aos bispos, às autoridades em geral. Nós que queremos a fé católica e não queremos e nem podemos colocar a nossa fé, não é, em risco. Muitas pessoas pretendem guardar a fé expondo-se a heresias, expondo a tudo isso que acontece na igreja, dizendo que não, eu não posso, eu não vou perder a fé, eu vou frequentar, eu sei muito bem quais são os erros. Olha, isso é presunção, né? A ninguém está permitido, né, a moral ensina, expor-se ao mal. Né? Non faciamus mala ut veniant bona, diz São Paulo. Nós não podemos fazer um mal para conseguir um bem, né? Um bem algo que nós classificamos como bem. Então, a ninguém, por mais que ele se julgue erudito nas questões de fé, a ninguém é permitido expor-se, né? E é um incômodo grave o que nós estamos vendo na igreja em geral. Bem, como nós devemos conceber a obediência ao Papa? Os princípios que regem a nossa obediência ao Santo Padre, não é? Que é a autoridade suprema da igreja, mas não absoluta, são aqueles conforme a razão e o bom senso, não é? Como nós podemos às vezes nos perguntar como que pessoas inteligentes são capazes de afirmar coisas, por exemplo, eu prefiro errar com o Papa do que estar na verdade sem ele, não é? Certa vez, Dom Lefebvre pergunta isso a um cardeal que afirma algo parecido. Ele diz, então você prefere estar contra nosso Senhor Jesus Cristo e com o Papa? Quer dizer, na cabeça de algumas pessoas é inconcebível o fato do Papa estar separado, não é, no que toca às ideias de nosso Senhor Jesus Cristo. E não existe nada que na igreja que nos afirme que isso não possa acontecer. Muito pelo contrário, a história da igreja é testemunha que isso pode acontecer, os teólogos nos ensinam e etc. No campo das ideias e mesmo na prática, infelizmente, o soberano pontífice pode estar separado de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Papa nós devemos uma obediência não cega, ele é uma autoridade suprema, mas não absoluta, enquanto nosso Senhor, sim, nós devemos uma obediência cega, porque ele é uma autoridade absoluta, ele não pode errar. Então é inconcebível repetir frases assim, não é? A lei natural e o magistério da igreja não nos ensina este tipo de obediência. Essa obediência cega ao Santo Padre. A obediência é uma virtude moral, não é? Ela está sempre ordenada a um bem, não é? Não pode haver nada naquilo que nós vamos obedecer, nem na autoridade que nós devemos obedecer, que possa viciar essa virtude, não é? Que é um meio, não é? A obediência supõe uma autoridade que dá uma ordem ou decreta uma lei. Então, a obediência supõe, né, uma autoridade legítima que decreta uma lei. As autoridades humanas, mesmo sendo instituídas por Deus, não é, apenas têm direito para atingir o fim determinado por Deus e não para dele se desviarem.
né? Essas autoridades, né? O fim último do homem é no céu a contemplação de Deus, a visão beatífica, a identificação da nossa inteligência para com a essência de Deus, e a autoridade foi instituída, né? Tanto a autoridade civil quanto a autoridade eclesiástica. A autoridade eclesiástica diretamente para nos colocar no caminho dos mandamentos da lei de Deus, e a autoridade civil para garantir que os seus súditos, não é, trilhem com mais facilidade este caminho que a igreja lhes mostrará. Mas tanto um quanto o outro tem como fim guiar o homem para Deus. Então, a autoridade foi estabelecida por Deus para garantir que os homens atingissem o seu fim, que é Ele mesmo, a sua glória. São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, não é? Nossa autoridade, nós recebemos a autoridade de Deus, não para a vossa perdição, mas para a vossa edificação. Então, São Paulo já trata, né, essa possibilidade de uma possível defecção, digamos assim, das autoridades. Então, ele diz aos Coríntios, né, não recebemos essa autoridade senão para a vossa edificação. Ele mesmo diz que se o anjo do céu viesse e ensinasse um evangelho diferente daquele que eu vos ensino, né, que ele seja anátema. Né, que ele seja anátema. Quando uma autoridade usa o seu poder em oposição à lei pela qual esse poder lhe foi dado, não há direito à obediência e devemos desobedecer-lhe. Por quê? Pelo simples fato dela ser um meio para atingirmos o nosso fim. Não é? Se temos, por exemplo, se somos funcionários de uma empresa e temos o dono da empresa, nós conhecemos, pelo conhecimento do proprietário da empresa, o fim dessa empresa, nós temos o gerente. Ora, se o gerente nos obriga a trabalhar contra o fim pela qual o dono da empresa quer que nós trabalhemos, nós temos uma obrigação moral de resistir-lhe. E não seria obediência à submissão à vontade deste homem encarregado, né, que é um meio para atingir o fim. O dono ordena estabelece um gerente para garantir, né, que, na sua ausência, que a lei, a empresa vai atingir o seu fim. O Papa não é o vigário, não é? O Papa não é o sucessor de Jesus Cristo, melhor dizendo. O Papa é o vigário, não é, de Jesus Cristo, é o sucessor de São Pedro. Né? São Pedro tem uma missão, não é? Que não é de suceder Jesus Cristo, é de vicariar Jesus Cristo. Né? Nosso Senhor fala, né? Pascha oves meas. Pascha oves meas. As ovelhas não são do Papa. As ovelhas não são, né, de São Pedro. As ovelhas são de Jesus Cristo e o Papa deve se encarregar de apacentar as ovelhas de Jesus Cristo, entre aspas, na ausência dele. Claro, Nosso Senhor está presente no Santíssimo Sacramento, mas a igreja funciona, né, dessa maneira, com o Papa e os bispos por ele delegados, dirigindo o rebanho de Jesus Cristo. Então, é um meio, lembrar sempre disso. Essa necessidade de desobediência, quando esse meio, né, nos desvia do fim pela qual ele mesmo foi instituído, é aceita, por exemplo, em relação a um pai de família que propõe aos seus filhos de se prostituir. Não é? O pai de família recebe a autoridade de Deus para prover tudo o necessário para a sua família, proteger a sua família e guiá-la para Deus. Então ele não tem direito de mandar isso e nem os filhos podem obedecê-lo, não é? Por desculpa de obediência, não é? De honrar pai e mãe, é o quarto mandamento. Não, isso não existe. Seria uma rebeldia. Seria uma falta de noção, de senso comum, de bom senso. Qualquer pessoa que compreende o que é uma autoridade, como eu acabo de dizer, que tem bom senso, é capaz de compreender que não seria obediência respeitar e aderir a uma ordem que seria contrária à lei de Deus. Mesma coisa, a autoridade civil não pode obrigar os médicos a fazerem um aborto. Não podem. Né? A autoridade civil, ela também recebe de Deus esse poder de ordenar os súditos, mas sempre com a finalidade de obedecer a Deus, de levar-lhes, de facilitar-lhes o caminho
para Deus. Muitas pessoas pensam que com o Papa seria diferente, né? Não há nenhum precedente no magistério e nos Santos Padres que nos dizem que a autoridade que o Santo Padre tem seja que a relação que nós devemos ter com a autoridade do Santo Padre seja diferente da relação que nós devemos ter para com qualquer outra autoridade. É um princípio que transcende a autoridade ela mesma, né? Porque a autoridade humana é uma autoridade sempre a qual nós estamos ligados por uma virtude moral, senão aquela que nos liga a nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo. Ali sim, uma obediência absoluta, né? Então, não. A autoridade do Papa, não pode ser aceita a qualquer preço, né? Como se ele fosse infalível no seu governo e em todas as suas palavras, né? O Papa não é inerrante, o Papa tem o carisma da infalibilidade, não é? Ao Papa não foi prometido a inerrância, né? Ao Papa foi prometido um carisma da infalibilidade para que ele assegurasse aos fiéis, né, o que está ou não na revelação. Né? O Vaticano I, desculpa, dá regras muito precisas com relação, os senhores já sabem, muito precisas com relação ao exercício da infalibilidade do Papa no seu governo, naquilo que toca, sobretudo, ao ensino, né? O magistério. Quem afirma que a obediência ao Papa deve ser a qualquer preço, que não pode haver uma resistência ao Papa, desconhece a história, né? Desconhece a história da Igreja e a compreensão do que realmente é a infalibilidade. Bem, o caso mais que está na Escritura, né? É o caso de São Paulo, que resiste a São Pedro, não é? Na ocasião que tocava o primeiro concílio de Jerusalém, questão dos judaizantes e etc. Não é? São Paulo diz, né, nós podemos ler isso na Epístola aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 14. Não andava, dizendo que São Pedro, não é? Que São Tomás afirma que já era Papa, não é? São Pedro já era Papa naquele momento. Algumas pessoas que pretendem dizer que São Pedro não era Papa, mas São Tomás disse que sim, ele era Papa já. Ele não andava direito segundo a verdade do Evangelho, São Paulo fala. Não andava direito segundo a verdade do Evangelho. O Evangelho aqui nós podemos compreender, evidentemente, como a revelação. Ele não andava segundo a revelação. E o mesmo São Paulo encorajou os fiéis a não lhe obedecerem se lhe acontecesse pregar um evangelho diferente daquele que lhes tinha ensinado anteriormente. Na mesma Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Então, mesmo São Paulo, né, diz que a ele não deveriam obedecer, os Gálatas não deveriam obedecer a São Paulo, caso um anjo descesse do céu ele lhes ensinasse um evangelho diferente. E então ele resiste a São Pedro. Então isso está na Escritura. São Paulo, falando dessa correção, né, fraterna de São Paulo para com São Pedro, comenta assim, abre aspas, citação da Suma Teológica, né, Secunda Secunde, questão 33, artigo 4, artigo 4. Ele fala: resistir na cara e em público ultrapassa a medida da correção fraterna. Isso é certo. São Paulo não o teria feito, porque São Paulo fala na Escritura, eu resisti a Cefas em face, não é? Ele não teria feito isso a São Pedro se não fosse, de algum modo, o seu igual. No entanto, é preciso saber que, caso se tratasse de um perigo para a fé, os superiores deveriam ser repreendidos pelos inferiores, mesmo publicamente. Não é? Então, é como se nós falássemos de batizado para batizado. Então, no momento em que uma autoridade faz algo contra a fé, embora nós tenhamos que respeitar a sua autoridade enquanto autoridade, nós podemos falar-lhe de batizado para batizado. Não é?
São Paulo não teria feito, se não fosse assim. No entanto, é preciso saber, caso se tratasse de um perigo para a fé, os superiores deveriam ser repreendidos pelos inferiores, mesmo publicamente. Isso ressalta da maneira e da razão de agir de São Paulo em relação a São Pedro, de quem era súdito. Então, São Tomás diz, São Paulo era súdito de São Pedro. De tal forma, diz a interpretação de Santo Agostinho, que o próprio chefe da igreja mostrou aos superiores que, se por acaso lhes acontecesse abandonarem o reto caminho, aceitassem ser corrigidos pelos seus inferiores. Porque, claro, São Pedro aceita a advertência de São Paulo, aceita a resistência de São Paulo. São Paulo vai até São Pedro e resiste-lhe cara a cara. Então, a gente pode imaginar que São Pedro e São Paulo tinham um temperamento assaz forte, embora respeitando a autoridade de São Pedro, lhe falou claramente que ele estava fora da tradição. Então, a gente vê isso quando a gente lê, por exemplo, no livro Tradição versus Vaticano, nós vemos que editado pela editora Permanência, a troca de cartas entre Monsieur Lefebvre e a Santa Sé. Nós estamos vendo algo bem parecido, né? São Monsieur Lefebvre que resiste a ruptura que o Santo Padre faz com a tradição da igreja, né? Analogicamente o que aconteceu com São Pedro e São Paulo. Mas, infelizmente, o comportamento dos papas depois do concílio não foram como os de São Pedro. Então, repetindo a citação, São Tomás, Suma Teológica, Secunda, questão 33, artigo 4. A resposta às objeções. O caso evocado por São Tomás é um ilusório, pois aconteceu, por exemplo, em relação a João 22, não é famoso, né, João 22. Este Papa julgou poder afirmar que as almas dos eleitos só gozariam a visão beatífica depois do juízo final. Emitiu essa opinião pessoal em 1331 e 1332. Pregou uma opinião semelhante sobre os castigos dos condenados. Ele queria impor essa opinião à igreja por um decreto solene. Foram os dominicanos que insistiram muito junto a ele para que ele não fizesse isso, e graças a Deus ele não fez, né? Os franciscanos também tiveram bastante influência junto ao Santo Padre para que ele não desse esse passo. Então, finalmente, ele renunciou a essa opinião e a tese, a doutrina tradicional, foi definida pelo seu sucessor, o Papa Bento XII, em 1336. Gostaria de elucidar, tem vários outros casos também que se podem citar, né, que são incontestáveis, não adianta tentar discutir contra isso, são incontestáveis. Nós temos fontes primárias, não é? O Inquiridion e etc. E são vários casos que aconteceram na igreja com relação a isso. É um caso mais famoso é o de Santo Atanásio, mas aqui nós vamos citar a questão do Papa Honório, não é? Então, Heráclio, não é? Que era um herege monotelista, com o apoio do Papa, publicou em 638 um formulário de doutrina chamado Ectesis, exposição, pela qual impunha a nova teoria de uma só vontade divina de Jesus Cristo como religião oficial, não é? Então, nós sabemos que Nosso Senhor tem uma só pessoa divina, mas ele tem duas vontades, né? Tem dois princípios de operação, que é a natureza humana e a natureza divina. Então, com a natureza divina, ele goza de uma vontade. A natureza humana, ele goza também de uma vontade humana. Ele é um homem perfeito, perfectus homo, não é? Para ser perfeito homem, precisa ter uma natureza humana. Quer dizer, ter uma inteligência humana e uma vontade humana. Mas Heráclio não. Heráclio dizia que Nosso Senhor tinha somente uma vontade divina. O monoteísmo triunfou durante 40 anos no Império Bizantino. Nessa época, o mais vigoroso defensor da fé foi o monge Máximo, dito o Confessor, que participou de um sínodo convocado em Latrão em 649, pelo Papa Martinho I, para condenar o monoteísmo. Tanto o Papa quanto o Máximo foram forçados ao exílio. A Máximo, por se recusar a subscrever as doutrinas monotelitas, foram cortadas a língua e a mão direita.
Sofrônio, Máximo e Martinho são hoje venerados pela Igreja como santos por sua indômita resistência à heresia monotelita, que foi feita com o apoio do Papa, mais uma vez. Hoje eles são venerados pela Igreja. Né? Situação bem semelhante à de Dom Lefebvre e de Dom Antônio, que nós temos certeza que um dia serão também colocados nesse patamar. A fé católica foi finalmente restaurada pelo Terceiro Concílio de Constantinopla, o Quarto Concílio Ecumênico da Igreja, que se reuniu em 7 de novembro de 680, na presença do imperador Constantino IV e dos representantes do novo Papa, Santo Agatão. O concílio condenou o monotelismo e lançou anátema contra todos aqueles que tinham promovido ou favorecido a heresia, incluindo o Papa Honório. Na 13ª sessão, realizada em 28 de março de 681, os padres conciliares, após proclamar seu desejo de excomungar Sírio de Alexandria, Pirro, Paulo e Pedro, todos os patriarcas de Constantinopla, bem como o bispo Teodoro de Farã, afirmavam, abre aspas, com eles desejamos banir da Santa Igreja de Deus e de anatematizar também Honório, outrora Papa da antiga Roma, porque encontramos em sua carta a Sérgio que ele seguiu em tudo a sua opinião e ratificou seus ensinamentos ímpios. Nós encontramos em Mansi, não é? Número 500, na coluna 556. Então, nós vemos aqui que o Papa Honório realmente foi condenado. Padre, foi realmente condenado? A condenação de Honório foi confirmada pelos seus sucessores. De Leão XII, como atesta o Liber Diurnus Romanorum Pontificum, e pelos sétimo, 787 e 8º, de 869 a 870, concílios ecumênicos da Igreja. Então, ele foi condenado tanto por Leão II, né, como pelos 7º e 8º concílios ecumênicos da Igreja. Nós podemos encontrar as fontes em Eiffel, na Histoire des Conciles, né, editados em Paris em 1909, volume 3, páginas 520 e 521. Durante o Concílio Vaticano I, a Deputação da Fé enfrentou o problema expondo uma série de regras de caráter geral que se aplicam não só ao caso de Honório, mas a todas as dificuldades passadas ou que possam surgir no futuro, né? Com relação à nossa oposição a um possível Papa que maculasse a fé imaculada, né? Não basta que o Papa se pronuncie sobre uma questão de fé ou de costumes dirigindo-se à Igreja Universal. Não basta. Muitas pessoas pensam, não, mas no Vaticano II ele quis falar para a Igreja Universal, ele quis ensinar, ele quis tratar assuntos de fé, mas não basta. É necessário que o decreto do Romano Pontífice seja redigido de modo tal que fique claro tratar-se de um julgamento solene e definitivo. Ora, eles não quiseram fazer isso. Os modernistas não querem nada de solene e definitivo. Tem vários depoimentos do Papa Paulo VI, do Papa João XXIII, de vários teólogos conciliares que dizem que o Papa não quis, no Vaticano II, definir nada. Até porque eles eram liberais, e os liberais detestam definir, não é? E os modernistas não querem fazer o que a Igreja sempre fez, então eles não querem impor nada, né? Porque é intolerante. Ademais, o magistério que sai do Vaticano II é um magistério que procede de uma nova filosofia, não é? Essa maneira de ensinar que eles têm, uma nova maneira de instruir, não é? Ela é fundada na filosofia moderna, né? Filosofia kantiana, hegeliana, da qual prevalece o subjetivismo, e subjetivismo do qual a verdade procede em uma certa medida do sujeito que conhece. Então, nós não estamos tratando de uma referência a uma revelação feita por Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Que nós devemos aderir, que nós devemos transmitir. Não. O Vaticano II é uma reflexão, não é? Um autoconhecimento, uma reflexão, quer dizer, uma abominação. Ninguém pode imaginar que um dia a Igreja, os papas poderiam recorrer a uma tal maneira de pensar. E depois, discutindo, refletindo, não é?
vendo que foi o que brotou dessa imanência, né? Tratar e propor aos fiéis. Bem, é verdade que eles tratam de maneira intolerante, não é? Aqueles que os rejeitam, mas não porque eles pretendem que o que eles ensinam deve ser acatado de uma maneira com uma adesão infalível, não é? Porque nós vemos que cada paróquia tem a sua própria doutrina, não é? E mesmo quando Dom Lefebvre questionava com as dúbias o que não é possível quando se proclama um dogma, Roma sempre acatava os dúbias de Dom Lefebvre e respondia, né? Então, é muito importante compreender essa questão da infalibilidade do Papa e de quando ele fala querendo se impor. Então, o magistério conciliar é um magistério viciado no seu começo, de tal maneira, desde o seu início, de tal maneira que nós não podemos classificá-lo simpliciter magistério, não pode. Nem secundum quid também. Então a gente usa magistério como um apelido, simplesmente porque é o Papa que está, né, uma caricatura de magistério. Então deve ter a intenção de obrigar todos os fiéis a crer, né? Deve obrigar todos os fiéis a crer, né? Não obrigar todos os fiéis a obedecer uma ordem tirânica, não é? Se eles quisessem obrigar todos os fiéis a crer, eles se esforçavam a fazer todos os homens, não só os fiéis católicos, mas eles procurariam trabalhar para que todos os homens se submetessem àquilo que eles querem e que eles estão ensinando no Vaticano II. Né? Se o Vaticano II fosse algo de infalível, tivesse esse caráter de magistério, se viria nos padres da igreja um desejo de converter todos os homens a essa fé. Né? E isso eles não querem. Eles não têm questão nenhuma, mesmo de fazer os homens entrarem no pensamento conciliar, no sentido de disciplinar, digamos assim, e mesmo de fé. Quando eles conversam com um muçulmano, eles não têm nenhuma intenção de fazer o muçulmano pensar de maneira católica, de maneira com que eles querem, se propõem a ensinar. Então, há, portanto, atos do magistério pontifício ordinário não infalíveis, porque privados do necessário caráter definitório, quod ad formam seu modum attinet. Então, para que o Papa ensine de maneira infalível, é preciso ter um modo, é preciso ter uma forma. Não é? Não basta ter uma aparência, mas é preciso ter uma forma, é preciso ser a coisa. Não é? Nem tudo que parece é. Não é? Os papas podem falar e impor algo que pareça, mas que por carência de forma, de infalibilidade, não é infalível. E por isso eles deixam de ser papas, porque eles continuam assim falando como doutor privado. É necessário compreender, então, que o exercício da infalibilidade não é algo mecânico, não é algo robotizado, não é algo... é algo regrado, regulamentado. Né? No caso de Honório, como observa o patrólogo beneditino John Chapman, não se pode afirmar que ele tenha tido a intenção de fazer um julgamento ex-cátedra. A gente sabe. Os papas do concílio também não quiseram fazer o julgamento ex-cátedra. Definitivo e vinculante. Né? Honório era falível, ele disse. Estava errado. Ele chega mesmo a dizer, era um herege, precisamente porque não definiu com plena autoridade como deveria a tradição petrina da Igreja Romana de Roma. Impressionante como ele classifica o Papa de herético por conta de não ter reafirmado e com plena autoridade definido a fé da Igreja. Né? Ele tinha que ter feito o que o seu sucessor fez, definiu. Por exemplo, o que o sucessor do Papa João XXII fez, definindo a doutrina sobre a visão beatífica e o castigo dos condenados. Então isso foi escrito em 1907, né? The Condemnation of the Pope Honorius, uma edição feita a Londres. E se Honório foi anatematizado, explicou o Papa Adriano II no Sínodo Romano de 869. Abre aspas. O próprio Papa Adriano agora
falando. A razão é que Honório tinha sido acusado de heresia, a única causa pela qual é permitido aos inferiores resistir a seus superiores e rejeitar seus sentimentos perversos. Isso foi o Papa Adriano II que escreveu no Sínodo Romano de 869. Pode conferir também em Mansi, no número 16, artigo 126. Então o Papa fala isso, né? É o único motivo pelo qual os inferiores podem resistir aos seus superiores. Observem que, hora nenhuma, a Igreja diz que esses papas não foram papas. Hora nenhuma, os papas posteriores dizem que Honório não foi papa. Eles anatematizam, mas não falam que não foi papa. Também, se baseando nessas palavras, após analisar o caso do Papa Honório, o grande teólogo dominicano Melchior Cano resumiu o ensino mais seguro nesses termos. Isso a gente pode encontrar no De Lotis Theologicis, né, editado pela BAC, em Madrid, em 2006, na página 409. Então ele fala: não se deve negar que o sumo pontífice possa ser herege, coisa sobre a qual se pode oferecer um ou dois exemplos, mas não se pode demonstrar um caso sequer em que o Papa, ao julgar sobre a fé, tenha definido ex cátedra qualquer coisa contra a fé. Isso não. Isso nunca houve. Então o Papa não faz uma declaração ex cátedra, e é bem flagrante, porque eles são modernistas, eles não querem definir nada, eles são liberais. Então a heresia moderna, o liberalismo, o modernismo, é uma peste, porque eles ensinam o erro, eles impõem o erro, mas ao mesmo tempo eles não dizem que foi uma definição ex cátedra, porque realmente isso não pode. Não poderia definir ex cátedra algo que fosse herético. E isso os papas conciliares não fazem. Tudo que eles falam, por mais que as maiores absurdos e abominações, eles nunca querem falar ex cátedra. Eles castigam quem não os obedece, mas por pura comportamento ditatorial, mas não porque eles estão afirmando que aquela doutrina vem da revelação. Nunca. É sempre um capricho pessoal por obediência ao sistema maçônico mundial a qual eles servem. Não é? O Papa Leão XIII, então, voltando no nosso texto, fechando esse parêntese sobre o exemplo do Papa, o Papa Leão XIII, na sua encíclica Libertas Praestantissimum, de 20 de junho de 1888, diz, abre aspas, suponhamos, pois, uma prescrição de um poder qualquer, o Papa disse, que estivesse em desacordo com os princípios da reta razão e com os interesses do bem público, e com mais razão ainda, com os princípios da fé. Se ele fala dos bens públicos, com mais razão ainda, né, os princípios da fé, nós sabemos que o Código de Direito Canônico nos ensina, a moral nos ensina, que a lex positiva non obligat cum grave incômodo, né? E é um gravíssimo incômodo, né? A tradução, a lei positiva, né, não nos obriga com grave incômodo, né? A lei que foi a lei positiva, faça tal coisa, faça tal coisa, faça tal coisa. As leis negativas sempre devem ser obedecidas, né? Nunca nós podemos, por exemplo, nunca nós podemos matar um inocente, né? Nós nunca podemos desejar a mulher do próximo, por exemplo. Preceitos negativos. Agora, as leis positivas, como, por exemplo, deve-se ir à missa todos os domingos. Bem, é uma lei positiva. Se há um grave incômodo, por exemplo, por parte do padre, que é um herege, como acontece hoje, são heréticos, por conta que eles aderem de uma certa maneira o modernismo, uns mais, outros menos, mas de qualquer maneira há um incômodo grave de se frequentar essas paróquias, porque eles nos mergulham nesse ambiente conciliar, nocivo para nós, nossos filhos, então é justificável que nós renunciemos à participação a esses ambientes infectados pelo liberalismo, no mínimo, senão modernismo puro e duro. Ela não teria nenhuma força de lei. E um pouco adiante, ele continua, quando faltar o direito de mandar, ou quando a ordem for contrária à razão, a lei eterna, a autoridade de Deus, então é legítimo desobedecer. Queremos dizer aos homens para obedecer a Deus. Não é? Nós, por exemplo, podemos dizer às pessoas que nos procuram para que possam receber, que nós possamos receber o seu consentimento matrimonial. Sabemos que o Vaticano II fez uma verdadeira revolução,
Isso está no direito canônico de João Paulo II, na doutrina que toca ao matrimônio, não é? Então, o fim primário não é mais a procriação, então são inconvenientes gravíssimos, né? Nós estamos tratando de um tema de doutrina. Isso é incômodos graves. Agora que cada sermão que se ouve por aí é abominável. E mesmo essas missas tridentinas, que são rezadas por esses institutos que se dizem conservadores e tradicionais, eles não condenam os erros do Santo Padre, eles não condenam claramente os erros dos bispos, muitos deles são ratzingerianos, muitas vezes, não é? Como nós já ouvimos dizer. Isso é mais perigoso ainda. Mais perigoso ainda. Deve-se renunciar mesmo a essas missas tridentinas. Então, a nossa desobediência é provocada pela necessidade de conservar a fé católica. Nós somos obrigados, pelas promessas que nós temos no dia do nosso batismo, não é? De renunciar a Satanás e às suas obras, nós somos obrigados a resistir e a desobedecer. Não é? São Bernardo diz que ninguém pode, sob pretexto de obediência, fazer algo mal. Seria rebeldia, ele diz, que contra o bom senso. Contra o bom senso. Ninguém pode dizer assim para mim que a Santíssima Trindade é Deus, mas Allah também é Deus, Krishna também é Deus, Apolo também é Deus, e eu devo simplesmente abaixar minha cabeça dizendo que é por obediência. Eu não posso, por obediência, ouvir nem o Santo Padre me dizer que toda religião salva e abaixar a cabeça e dizer que eu devo obedecer por obediência. Não, isso é traição. Isso o bom senso me diz. Eu não posso, por causa do Papa, desobedecer a Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que disse: quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Ao que ele se refere? Quando ele fala crer, a tradição católica, a revelação. E está na revelação que só existe um Deus, que é a Santíssima Trindade. Está na revelação que só há uma igreja que salva a Igreja Católica, etc. As ordens que nos foram dadas exprimem claramente que o foram para nos obrigar à submissão sem reservas ao Concílio Vaticano II. Não é? Como disse um bispo agora há pouco, mesmo esses institutos chamados acordistas, não é? Eles vivem sob chantagem. Eles vivem sob chantagem. As reformas pós-conciliares e as prescrições da Santa Sé, ou seja, as orientações e os atos que minam a nossa fé e destroem a igreja, e a isso é impossível acedermos. É impossível entrar nessa máquina, é impossível para nós entrar nesse circuito de fraternidade universal que as autoridades entraram para colocar a igreja inteira na desobediência a Jesus Cristo, não é? Tirá-los da submissão a Jesus Cristo. Não é? Mesmo quando eles autorizam a missa tradicional, mesmo quando eles autorizam esses institutos ex-institutos Ecclesia Dei a poder, como se diz, a atuarem, eles estão fazendo isso com uma intenção de mostrar que não houve uma ruptura depois do Concílio Vaticano II. E esses institutos, não é, que rezam a missa tridentina debaixo dessas autoridades conciliares, eles fazem um desserviço à igreja, porque eles testemunham uma mentira, porque houve uma ruptura. E eles testemunham que não houve uma ruptura. Eles enganam os fiéis. Como disse Dom Lefebvre, eles fazem o trabalho do diabo. Dom Lefebvre fala isso. Eles não medem as consequências do que significa colocar as pobres almas debaixo desses homens que não mais professam a fé católica. É colaborar na destruição da igreja e atraiçoar a igreja e nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, todos os teólogos dignos desse nome nos ensinam que se o Papa, pelos seus atos, destrói a igreja, não lhe podemos obedecer e deve ser repreendido, respeitosa, mas publicamente. Mas, padre, vocês não obedecem a nada do que o Papa fala, nem o que ele fala de bom. O problema é que a crise atual se caracteriza como uma revolução. Nós estamos diante de não só uma heresia, mas nós estamos diante de homens que perverteram a eterna noção de verdade. Nós estamos diante de não só uma heresia, mas diante de homens que assumiram a síntese de todas as heresias. Então, é verdade, nós somos obrigados a resistir e a desconfiar de tudo aquilo que o Santo Padre fala e faz. Por quê? Porque ele tem uma nova maneira de ver a igreja. Ele tem uma nova intenção de levar a igreja para um outro fim. Então, mesmo aquilo que ele nos indica, entre aspas, algo que não seja conforme ao que não seja disforme, a gente deve avaliar, a gente deve ver e classificar se é lícito ou não o que ele fala. E a maioria das coisas é ilícito, é ilegítimo, por conta justamente do fim que ele quer levar.
Para ele, o fim da igreja não é mais salvar as almas, o fim da igreja é trabalhar pela paz, o fim da igreja é revelar aos homens que eles estão salvos, o que é falso. A igreja não busca a paz como fim, a paz é um meio. O fim da igreja é a salvação das almas mediante a submissão das almas a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos, por exemplo, Vitória, nas obras nas suas obras, temos Soares, quando ele fala sobre a fé, no De Fide, não é? Temos São Roberto Bellarmino, sobre o Romano Pontífice, temos Cornélio Salápide, temos vários outros excelentes teólogos, né? Biuar, o Padre Garrigou Lagrange, João de Santo Tomás, etc. Os princípios da obediência à autoridade do Papa são os mesmos, então, que ordenam as relações entre uma autoridade delegada, porque a autoridade do Papa é uma autoridade delegada por Nosso Senhor, não é? Ele não cuida de um rebanho dele, ele cuida do rebanho de Nosso Senhor. E tem pessoas que tratam o Papa como se fosse Jesus Cristo. Não, o Papa não é Jesus Cristo, não é? O Papa é um delegado de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Eles só não se aplicam à autoridade divina, como nós já falamos, não é? Que é sempre infalível, indefectível e, portanto, não supõe qualquer falha. E é justamente a essa autoridade divina que nós nos apoiamos para resistir ao Papa. Não é? Como nós sabemos que a Igreja Católica é a única e verdadeira religião? Por que nós dizemos ao Papa João Paulo II que ele fez um ato abominável promovendo o encontro de Assis? Ao Papa Bento XVI promovendo o segundo encontro de Assis? Ao Papa Bento XVI visitando uma igreja luterana na Alemanha? O Papa comemorando a Reforma Luterana? Então, em que a gente se sustenta para se colocar e se opor ao Santo Padre? A autoridade divina, que nos revelou que só há uma religião. A autoridade divina, que nos revelou que fora da Igreja Católica não pode encontrar essa salvação. Então, essa autoridade não pode errar. Na medida em que Deus comunicou a sua autoridade ao Papa, e na medida em que o Papa entende usar essa infalibilidade, cujo exercício implica em condições bem determinadas, mais uma vez, às vezes tem sedevacantistas que não frisam isso é muito sério, né? Deve-se ter uma honestidade intelectual para se afirmar, né? São condições bem determinadas, né? O Papa não é porque ele grita, ele obriga, ele diz, eu quero que você faça isso. Não, então o Papa disse, eu quero que ele faça isso, então ele falou com a vontade dele, então é infalível. Não é assim. É ridículo pensar isso. É preciso ler o Concílio Vaticano I. É preciso ler a verdadeira e a falsa infalibilidade de Monsenhor Fessler. Vai compreender que isso não é o exercício da infalibilidade, né? Fora desses casos, em que são bem determinados, a autoridade do Papa é falível, né? E por isso os critérios que obrigam à desobediência aplicam-se aos seus atos. Não é, pois, inconcebível que haja um dever de desobediência em relação ao Papa. Não é inconcebível, não é? Então é concebível que haja situações em que nós tenhamos que resistir ao Papa. A autoridade que lhe foi conferida para fins determinados e, em definitivo, para a glória da Santíssima Trindade, de nosso Senhor Jesus Cristo e para a salvação das almas. Tudo o que for realizado pelo Papa em oposição a esse fim não terá qualquer valor. Qualquer valor. Não terá qualquer valor. Qualquer valor legal, nem qualquer direito à obediência. Ai daquele que obedecer. Ai de quem obedecer ao Papa quando ele o obriga a algo que seja contra a fé, ou que ele suspeite que o Papa esteja lhe levando para um outro caminho. E é isso que está acontecendo com a igreja hoje. Nós estamos vendo que o Santo Padre está levando, né, a filosofia nos ensina que quem muda a causa final, não é, altera a forma, não é? Há uma alteração na forma. Então, alterando a causa final da igreja, para que ela serve, eles mudam o que seja a igreja. Então, na cabeça deles, há uma nova religião, eles querem levar a cristandade para um outro lugar, senão o fim que nosso Senhor determinou. Então, quem percebe isso e não resiste a isso, como Dom Lefebvre resistiu, Dom Lefebvre disse que todo padre que quer permanecer católico deve se afastar da igreja conciliar, deve se separar desta igreja conciliar. Dom Antônio de Castro Maia disse que
aderir ao Vaticano II, ao que ele ensinou, sem concessão, é cismar com a igreja, é se separar da igreja, né? Porque o Vaticano II instaura uma nova religião, né? De acordo com os moldes do pensamento da maquinação maçônica internacional. Nós não podemos ir por esse caminho, temos que resistir. É o que acontece relativamente a tudo o que os últimos papas ordenaram em nome da liberdade religiosa e do ecumenismo, por exemplo. Desde o concílio, todas as reformas feitas a esse respeito são desprovidas de qualquer direito e de qualquer obrigação. Todas as reformas que foram feitas depois do Vaticano II, né, o direito canônico de João Paulo II, foi feito para justamente corroborar com esse novo pensamento. Há uma nova religião, deve-se haver um novo culto, um novo sacerdócio, novos sacramentos, não é? Porque os sacramentos da verdadeira religião não se adaptam a essa nova maneira de crer. Lex orandi, lex credendi, né? A regra da oração é a regra da fé. A gente reza como a gente crê, não é? E a regra da administração dos sacramentos é a mesma coisa. Então, os sacramentos exprimem a fé, do mesmo jeito. São manifestações da fé. E os papas usaram da sua autoridade contrariamente ao fim para o qual essa autoridade lhes foi dada, né? Eles abusaram da autoridade, né? De uma maneira tirânica, né? Eles abusaram da autoridade. Foi o grande golpe de mestre de Satanás, como dizia Dom Lefebvre, colocar a igreja inteira na desobediência a nosso Senhor Jesus Cristo por via da obediência. Foi uma atuação impressionante do demônio, né? Bem impressionante, que já estava anunciada, né? Gregório XVI apreende os documentos da alta venda italiana que queriam justamente isso, queriam colocar a igreja toda na desobediência pela via da, entre aspas, obediência, né? Diziam, nós precisamos de uma tiara, de uma capa, né? E é suficiente para colocarmos fogo nos quatro cantos do mundo. E é indiscutível que foi justamente, eles tentaram, desde a fundação da maçonaria, 1717, até 1965, quando acaba o concílio. Tiveram esforços, sim, mas sempre com muitos bloqueios, né, por conta dos papas, dos reis católicos que ainda haviam, dos presidentes católicos que ainda haviam, por exemplo, como Garcia Moreno. Mas quando eles conseguem estabelecer um papa liberal, pronto, é o que acontece, é o que está escrito nas instruções da alta venda, é colocado fogo nos quatro cantos do mundo. É um repeteco diabólico, sacode o mundo em 40 anos, nós vimos o mundo e a igreja virada ao avesso. Toda a atuação de Dom Marcel Lefebvre manifesta publicamente essa necessidade de desobediência para que nós permaneçamos unidos a Deus e a igreja. A Ética Nicômaco, Aristóteles diz a seu filho, né, nesse tratado, né, que ele escreve a Nicômaco, ele diz: o nosso princípio de ação deve ser a experiência dos mais velhos, né? Então, o nosso princípio de atuação é a experiência de Dom Lefebvre. A gente não precisa fazer nada de novo, basta olhar para trás e ver o que aconteceu com ele dos anos 70 aos anos de 1991, até onde Deus o chamou, e ver, né, as cartas que ele trocou com Roma, a atuação que Roma teve, a atuação que ele teve, e ver que as autoridades, que nada mudou em Roma, serão para pior. Né? Ele dizia, os nossos melhores fiéis, aqueles que estiveram sempre conosco, me dizia: Monsenhor, eu estou saindo longe demais. Não é? Então, a experiência de Dom Lefebvre serve para nós de princípios de ação. Então, nós não somos sedevacantistas práticos. Nós não negamos a ter contato com Roma. Isso seria uma calúnia. Nós queremos simplesmente que Roma se converta. Nós queremos, se acaso o Santo Padre nos chame, nos procure, fazer o que Dom Lefebvre disse para que nós façamos, né? Somos nós que imporemos as condições. Nós que perguntaremos a eles se eles querem, se eles acreditam na perenidade por exemplo, das condenações do liberalismo, que já gozam de infalibilidade, porque já foram ensinadas pelos papas por mais de 100 anos, e os teólogos afirmam claramente que depois de 100 anos que o ensinamento é feito, repetido pelos papas e pelos teólogos e aceito pelos bispos do mundo inteiro. Essa doutrina goza de infalibilidade, não é? É o caso da condenação do liberalismo. Depois veio o Vaticano II como antissílabos,
não é? Então, nós devemos nos apoiar na experiência de Dom Marcel Lefebvre. E mesmo que o resultado disso seja condenações, advines, etc., excomunhões, porque, bem, nós temos o dever, né, o fim da igreja, que é a salvação das almas, nós temos que atuar, mesmo que muitas vezes tenhamos que infringir a lei, aparentemente infringir a lei positiva, mas a verdade é a lei positiva que é suspensa, por exemplo, a questão da sagração dos bispos. É preciso ter bispos para que sagre, ordene padres, para que possa dar os sacramentos e salvar as almas. Sem os sacramentos, ordinariamente, as almas não se salvam. Não é? Nós não podemos ser, diz o Papa Pio IX, otimista com relação às almas que se salvam fora do corpo da igreja. São poucas as almas que se salvam pertencendo somente à alma da igreja. Por quê? Porque as tentações, o mundo, a carne são terríveis e os sacramentos são necessários. Então precisa de padres, para ter padres precisa de bispos. Então, bem, a igreja proíbe a sagração atualmente de bispos sem autorização do Papa, mas é uma lei positiva, está submetida à lei final da igreja. É óbvio que essa lei positiva, sem escrúpulo nenhum, deve ser suspensa. Precisamos de padres. E é o que fez Monsieur Lefebvre sem escrúpulo nenhum. E, de uma certa maneira, ai dele se não fizesse. Ele mesmo dizia, não quero me apresentar diante de Deus e ouvir que também sou cúmplice dessa autodemolição da igreja. E ele, no sermão de sagração, ele diz, eu não posso vos deixar órfãos, né? Não posso vos deixar na mão de bispos, esses seminaristas, cujos sacramentos são duvidosos. Nós não sabemos qual é a intenção que eles têm quando eles ordenam um sacerdote. Nós não sabemos justamente, né? Agora o padre Caldeirão fez esse estudo tão importante, qual foi a intenção do legislador quando promulgou o novo rito de sagração episcopal. São sacramentos duvidosos. Nós não podemos deixar as almas à mercê disso, né? Então todas essas condenações são absolutamente nulas. Nós devemos não dar nenhuma atenção a elas, senão lamentar a cegueira do Santo Padre e dos bispos, né? O que nós podemos concluir, então, de tudo isso, a não ser que nossa desobediência, entre aspas, dá bons frutos. Quando nós vemos os frutos da obra de Dom Lefebvre, não é? No mundo inteiro. Se não houvesse Dom Lefebvre, haveria mesmo esses institutos Rallies, Ecclesia Dei, que deixaram a Fraternidade de São Pio X? Existiria. Se nós temos a missa tridentina hoje em algumas paróquias, foi por conta da resistência de Dom Lefebvre. Não é? E cada vez mais os bispos reconhecem isso, os padres reconhecem isso. Agora, rezar para que eles possam compreender em plenitude a atitude de Dom Lefebvre e partir e agir em prudência. As pessoas pensam, eu sou prudente, quer dizer, eu não faço nada, eu demoro para fazer. Não, Dom Lefebvre foi prudente porque ele agiu. A prudência não é recta ratio ad bilium, quer dizer, você agir conforme, você agir justamente, ad bilium, você agir. O prudente não é aquele que não age, o prudente é aquele que age. Então, os padres e os bispos que veem essa situação da igreja, que veem que eles estão sendo empurrados para um novo fim, que mesmo as coisas boas que lhes concedem, né, a missa tridentina, etc., está sendo conduzida para um fim ruim, eles devem agir por prudência, que não é outra coisa senão agir como Dom Lefebvre agiu. É preciso ver em Dom Lefebvre o homem providencial, se aprofundar nas suas obras. Deus nunca deixa a igreja sem uma referência, e a nossa referência, sem dúvida, é Dom Marcel Lefebvre, e os frutos foram extraordinários. Os nossos seminários estão cheios, os seminários da Fraternidade São Pio X, por exemplo, sempre estiveram lotados, cheios, as religiosas lotadas e os conventos lotados, nunca faltou vocações, graças a Deus. Nós temos ainda bons bispos, né? Temos Dom Williamson, de maneira toda especial, foi o grande representante de Dom Lefebvre, né, na atualidade, até no fim, né? Tinha muita confiança de Dom Lefebvre. Temos Dom Tomás, etc. Os outros bispos, Monsieur Fort, que manifestam essa continuidade do pensamento antiliberal e contra-revolucionário de Dom Marcel Lefebvre. Então, rezemos pelo Santo Padre, pelos bispos, porque cedo ou tarde a tradição reencontrará novamente
os seus direitos e seu lugar em Roma, e não seremos nós que mudaremos, como diz Dom Lefebvre, são eles que mudarão, não somos nós que deixaremos de desobedecer, são eles que começarão a obedecer, e não é presunção dizer que eles vão nos reconhecer como aqueles que trabalharam pela salvação da igreja, não é? Então, esse é o reto caminho que nós herdamos de Dom Lefebvre, né, que foi o nosso mestre nesse combate, e é nesse caminho que nós queremos continuar para salvaguardar a tradição pela salvação das almas. Então, nós temos o dever de obedecer a Deus antes de obedecer aos homens, e por isso a nossa aparente desobediência ao Papa e aos bispos e aos padres, porque eles não mais obedecem a nosso Jesus Cristo. Salve Maria.